Lucas capítulo de número 2, a partir do versículo de número 10. Todos acharam? Bem? Aqui no nosso projetor já deve estar passando o texto. Diz assim a palavra do Senhor: E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Amém? Curve a sua cabeça. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, por estarmos celebrando mais um ano, Senhor, o teu nascimento e entender o propósito do teu nascimento. Por que o Senhor veio a este mundo? Porque o Senhor deixou a sua glória e veio nascer aqui nesta terra. Tomou a forma de homem, se subornou, Senhor, se colocou, aliás, na forma de servo. E serviu a nossa humanidade, a cada um de nós, dando a sua vida por nós. Então, Senhor, fala conosco, nos abençoe. Que possamos sair daqui impactados pelas mensagens que ouvimos já desde o início deste culto. E agora fala conosco por intermédio da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos irmãos, sente glorificando o nome do Senhor, sente adorando o nome de Jesus Cristo. A história da vida de Jesus é uma história muito linda. Todo cristão precisa saber sobre a história de Jesus. Seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição, com certeza traz para nós lições preciosas, lições profundas, lições que nos fazem aplicar nas nossas vidas como nós devemos nos comportar. Jesus, mais do que falar, Jesus foi um exemplo de vida. Jesus pregou com a sua vida, Jesus pregou com a sua conduta. Mas o texto que nós lemos, ele vai falar sobre o nascimento de Jesus. E nós temos algumas considerações para trazer à igreja nesse tempo que temos, nesse pouco tempo que temos, para nós refletirmos aqui nesta noite. A primeira consideração a ser trazida para os nossos corações aqui nesta noite é que Jesus queria nascer. Se nós observarmos os textos bíblicos, nós vamos ver que Maria e José procurou um lugar para Jesus nascer, mas ele não encontrou um lugar. As portas foram fechadas para Jesus. Batia numa porta de uma casa, o menino estava prestes a nascer e ninguém abria a sua porta para que Jesus pudesse entrar. Ia numa hospedaria, mas já estava cheio. Não tinha um lugar para Jesus nascer. Veja, irmãos, o dono da terra não tinha um lugar para nascer. A Bíblia diz em Salmos de número 24, versículo 1, que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor era a terra, mas ele não encontrou um lugar sequer que as portas se abrissem para que ele pudesse nascer. Estavam ocupados. A casa estava cheia. Não tinha nem espaço na garagem para Jesus nascer.
A garagem lá era onde colocava as carroças, né? Colocava os cavalos, né? Não tinha um lugar para que Jesus pudesse nascer. E nos dias de hoje não é diferente. Porque quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, é como se Jesus estivesse nascendo naquela vida. É como se Jesus estivesse nascendo ali dentro daquele coração. É como se nós abríssemos o coração e falássemos: Senhor, pode nascer em mim. O problema é que não há espaço, não há lugar. A mensagem do Evangelho está sendo pregada em todo o mundo, através das redes sociais, através das televisões, através das mídias, dos rádios. Quantas pessoas já não ouviram falar de Jesus, mas o coração ainda não se abriu para que Jesus nascesse ali. Está ocupado. Talvez porque o nascimento, ele vai mudar o ambiente. Porque quando uma criança, ela chega numa casa, quando alguém nasce em uma casa, o ambiente, ele se transforma. Tudo muda. Os pais agora têm que dar atenção àquela criança que nasceu, aquela atenção que era dada um ao outro 100%, agora precisa ser dividida entre os filhos, e às vezes tem que dar mais atenção por ser um recém-nascido. A casa muda, o ambiente muda. Eu fui numa casa de uma irmã um dia desse ali, que na porta tinha aquelas, como que fala? Aquelas cerquinhas, porque a criança já estava, né? E aí todas as portas, porque senão a criança poderia se jogar. O ambiente muda. E realmente é isso que acontece quando Jesus nasce nos nossos corações. Há uma mudança que precisa ser feita. Quando Jesus nasce, precisa ter uma mudança no nosso coração, na nossa casa interna. Aleluia. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida com abundância. O ambiente que não muda para Jesus nascer, esse ambiente Jesus ainda não nasceu. Aceitou Jesus, reconheceu Jesus, mas não deixou Jesus nascer na sua vida. Só reconhece Jesus, mas ele quer nascer nas nossas vidas. Ele quer ocupar o nosso coração. E para isso vai ser necessário mudar ambiente. Para isso vai ter que mudar as nossas rotinas. Para isso vai ser necessário mudar a nossa vida. Porque muitas pessoas hoje não querem ter filhos. Porque vai ter que mudar a rotina. Filho dá muito trabalho, pastor. Não quero ter trabalho não. Mas esse precisa nascer. Esse você não tem como dizer que não pode. Porque se ele não nascer no seu coração, não tem como você ver a Deus. Se ele não nascer no seu coração, não tem como você ter um encontro real e genuíno com Deus. Então, o dono do universo buscava nascer e não havia lugar. Mas a Bíblia diz que ele nasceu mesmo assim. Mesmo não tendo lugar onde nascer. Mesmo não tendo um lugar adequado, preparado, bonito, para o nosso Jesus nascer, ele nasceu. Então a palavra de Deus para nós é o seguinte, essa é a mensagem do nascimento de Jesus. Não permita que os obstáculos da vida te impeçam de você ser aquilo que você nasceu para ser. Estão fechando a porta em todos os lugares, mas você vai gerar, você vai brotar, você vai dar frutos. As portas estão fechadas para Jesus, mas Jesus, eu nasço, nem que seja numa estrebaria. Há um impedimento. Você vai ali, a porta está fechada. Essa é a mensagem do nascimento de Jesus para nós.
Olha, eu tentei nascer em vários lugares, mas fecharam as portas para mim. Mas isso não foi impedimento para que eu não deixasse de nascer. Você, quem sabe, está querendo ser ou fazer muitas coisas e está batendo com a porta na cara, e muitas pessoas estão batendo com a porta dela na sua cara, mas não deixa que isso te desanime. Não deixa que isso te pare. Você vai nascer, ainda que seja num lugar pequeno, mas Deus vai te colocar em um lugar grande. Alabashuri candele barras. Aleluia. Se estão pensando que por tentar te impedir de ser quem você nasceu para ser, aleluia, você não vai ser, estão muito enganados, porque o que Deus tem para a sua vida vai acontecer. Toma posse dessa palavra. Alabashuri. Diga para o seu irmão, não permita que as portas fechadas da sua vida te impeça de ser o que você é, o que você nasceu para ser. Não permita isso. Que as portas fechadas, que as lutas, que as batalhas te impeça de ser aquilo que você nasceu para ser. Vai ter muitas portas fechadas. E aí nós vamos ver aqui que Jesus, ele nasceu num lugar improvável. Poderia nascer em tudo que é lugar, mas menos ali. Ali não é lugar de nascer uma criança. Ali não era lugar de nascer o filho de uma criança, principalmente o filho de Deus, o Deus encarnado. Não poderia ser dessa forma. Mas foi ali na manjedoura, no lugar onde se coloca a comida dos animais, dentro de uma estrebaria. Foi ali que nasceu o nosso Salvador. Foi ali que nasceu o nosso Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Foi ali que nasceu. Mas foi o lugar que se abriu para ele. Segurou aí, pegou aí. Quem diria, você, Jesus, nascia em você. Mas você abriu o seu coração. Quem sabe cheio de drogas, na prostituição, né? No mundão, na vida de bebida, né? Na orgia. Mas você abriu o seu coração e falou: Senhor, entra no meu coração. Nasça em mim, Senhor. Aleluia. E Jesus nasceu. E quando Jesus nasce, nunca mais é a mesma pessoa. Quando Jesus nasce, nunca mais. Nós éramos os improváveis de Deus. Os improváveis para nascer. Mas o Senhor resolveu nascer no meu e no seu coração. Aquele que permitiu Jesus nascer. Aleluia. Aquele que permitiu. Aquela manjedoura deixou de ser uma simples manjedoura. Quantas casas, eu estava pensando nisso, quantas hospedarias deixou de entrar para a história? Não é verdade, irmão? Você sabe onde Jesus nasceu? Foi na hospedaria do senhor tal, senhor Manuel. O senhor Jacó, né? Naquela época era assim o nome Abraão, Jacó. Imagine, mas a glória talvez seria para o homem. Né? Tudo nasce dentro do propósito de Deus. Nós éramos essas pessoas improváveis, mas Jesus nasceu. E aquela manjedoura onde Jesus nasceu, até hoje, o nome do Senhor era glorificado e nunca mais passou a ser uma manjedoura. Hoje aquele lugar é uma igreja. Eu anotei isso aqui. A igreja de natividade em Belém. O lugar da manjedoura hoje se tornou uma igreja. Porque onde Jesus nasce se torna igreja. Você é a igreja. Diga isso, teu irmão. Você agora é uma igreja. Você é a igreja onde Jesus nasceu. A igreja de natividade em Belém. Creia que onde Jesus nasce não fica da mesma forma. Onde Jesus nasce não fica mais da mesma forma como ele estava antes dele ter chegado. Olha o que Miqueias vai dizer em Miqueias capítulo de número 5, versículo 2 a 4. Profetizando. Miqueias profetiza antes de Jesus nascer.
E tu, Belém Efrata, embora seja apenas uma pequena aldeia de Judá, ainda assim serás o local do nascimento do governador do meu povo de Israel. Olha a palavra de Miqueias. Dali sairá o governante de Israel. Passa-se o tempo. Jesus nasce. Mateus capítulo de número 2, versículo de número 6. Mateus escreve o mesmo texto, só que de uma forma diferente. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá. Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Miqueias está dizendo assim, ó. Embora tu seja uma pequena aldeia, vai sair o governador. Aí Mateus está dizendo assim, de modo nenhum és a menor entre as capitais, porque de ti vai sair o governador. Olha como muda, irmãos. Porque quando Jesus nasce, aquilo que é pequeno se torna grande. Se torna grande. É isso que o Senhor faz na nossa vida. Ele nos tira de baixo e nos coloca em cima. Deuteronômio vai falar sobre isso, né? Eu vou te abençoar. Eu vou te colocar como cabeça e não como cauda. Tu vai emprestar a muitos, mas não pedirás emprestado. Mas quando ouvires e obedeceres os meus mandamentos. Tem um porém. A gente quer ser cabeça, a gente não quer ser cauda. A gente quer emprestar para muito e não quer pedir emprestado. Mas o texto está dizendo assim, se ouvides e obedecerdes os meus mandamentos. Tem que ouvir, tem que obedecer e tem que praticar os mandamentos do Senhor. A estrebaria se transformou em uma igreja. E agora é um lugar onde as pessoas usam como visitação aquele lugar. Dizendo que foi aqui que nasceu Jesus. Embora os judeus, né, os próprios judeus não reconheçam ainda isso, né, a divindade de Jesus, mas ali está marcado o lugar onde nasceu Jesus. E quando Jesus nasce, as nossas vidas são marcadas. E por último, Jesus nasceu para cumprir um propósito. Jesus, ele nasceu em um lugar improvável. Jesus tentou nascer em lugares e as portas estavam fechadas. Mas Jesus também nasceu para cumprir propósito. E assim como Jesus, irmãos, nós também nascemos para cumprir propósitos. Nós não podemos nos deixar levar pelas coisas deste mundo. Cuidado, porque o sistema deste mundo é feroz. O sistema desse mundo, eles nos roubam de Deus. Lembra que quando Jesus falou, olha, a parábola, né, da grande ceia, manda chamar as pessoas para vir para a festa. Eu não posso porque eu estou casado, me casei. Eu não posso ir, diga para que ele me tenha por excusado. Eu não posso porque eu estou trabalhando, me tenha por excusado. Eu não posso por isso. Todos tiveram uma desculpa. Aí o dono da festa falou assim, então vai pelos caminhos, vai pelos valados, vai pelas vielas e convide todos para que venham para a festa. Aleluia. E eles foram e convidaram para a festa e trouxe. Está aí, Senhor, convidei, mas ainda está faltando muito lugar. Então você continua indo. Vai buscar porque eu quero que a minha casa se encha. Sabe qual era o nome desse servo, irmãos? Era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo. Ele foi e está chamando. O texto não diz que ele voltou mais. Ele ainda está buscando.
Aí ele encontrou eu, encontrou você, encontrou a irmã ali, encontrou outro irmão ali, encontrou o irmão, e está trazendo. E o Senhor, o dono da festa, está falando, continua indo e buscando, para que a minha casa se encha. Os judeus, a Bíblia diz assim, eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Mas todos aqueles que me receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, para a glória de Deus Pai. E eu e você, pela graça de Deus, recebemos a Jesus. E eu e você aceitamos a Jesus. E eu e você deixamos Jesus nascer em nosso coração, nas nossas vidas. Mas qual era o propósito de Jesus? Jesus nasceu para cumprir propósito, sim. Primeiro propósito, esmagar a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz, e porém entre amizade entre ti e a mulher, Jesus está falando isso para a serpente, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus, ele nasceu para pisar na cabeça de Satanás. Irmãos, quem pisa na cabeça de Satanás é o Senhor, não é nem eu e nem você. Esse negócio de Satanás, tinha uma música antigamente, fala, debaixo do meu pé, Satanás debaixo. Eu não quero Satanás debaixo do meu pé. Deixa ele debaixo do pé de Jesus, eu quero bem longe de mim. E eu quero Jesus bem perto de mim. A gente cantava até com alegria, né? Eu falava assim, esse negócio está certo não. Ele veio para esmagar a cabeça da serpente. Aleluia. Ele veio para nos dar vida. Está lá em João capítulo 10, versículo 10. O diabo não veio senão a matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Oh, glória a Deus. Para que tenham em abundância. Foi para isso que ele nasceu. Se você está aqui hoje e recebeu a vida de Jesus, é para isso. É para que você espalhe essa vida para aquele que está morto lá fora. Porque nós estávamos mortos no nosso pecado. O mundo não conhece, não entende isso. Mas nós, quando aceitamos a Jesus e os nossos olhos se abrem, nós percebemos que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Foi isso que Eva e Adão não entenderam. Que a serpente disse para ela assim, você não vai morrer não. Come dessa fruta, da fruta desta árvore, que você não vai morrer não. Quando você comer dessa fruta, pelo contrário, você vai ser igual a ele. Olha a estratégia da serpente, olha a estratégia de Satanás. Né? Aí eles vão e comem, mas os olhos deles se abrem. E aí eles entendem aonde eles estão de fato. Né? Quando diz a Bíblia que Saulo, ele tem um encontro com Jesus, seus olhos, eles se escurecem, ficam uma escama, e ele vai para a casa de Judas e fica ali orando. A Bíblia diz que o Senhor envia Ananias até onde está Saulo, e diz para ele assim, Saulo, o Senhor Jesus que te encontrou lá no caminho de Damasco, me trouxe aqui para que tu tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Os olhos de Paulo se abriram. Porque uma das características de uma conversão de um servo de Deus é quando os nossos olhos se abrem. E a gente começa a enxergar o mundo de outra forma. O problema é que tem muitas pessoas que gostam de Jesus, mas os seus olhos ainda não abriram. Não conseguem enxergar o mundo como é o mundo. Né? Os ardis de Satanás, os sofismas do inimigo. E aí, né, acabam se deixando levar pelas coisas do mundo. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos vida e o Senhor abre os nossos olhos para enxergarmos a realidade do mundo. Jesus nasceu para cumprir o propósito, para nos salvar. Ele veio pisar a cabeça da serpente, ele veio para nos dar. Ele veio para muitas coisas, eu coloquei essas três aqui. Lucas 19:10.
Eu vim buscar e salvar os que se haviam perdidos. Deus, ele veio para esse propósito. Deus, ele veio por causa de mim e por causa de você, que estávamos perdidos. Se Jesus veio e cumpriu o seu propósito, essa que é a grande questão aqui nesta noite. Se Jesus veio e cumpriu o seu propósito, por que nós não vamos cumprir os nossos propósitos? Cada um de nós que estamos aqui temos um propósito. Cada um de vocês que estão aqui, incluindo eu, temos um propósito para cumprir aqui nesta terra. E nós precisamos falar: Senhor, me ajude a cumprir o propósito que o Senhor tem para mim. Quem sabe Deus te chamou para uma área. Eu tenho certeza que Deus não chamou você para ficar sentada num banco ou sentado no banco. Deus te chamou para fazer alguma coisa dentro do talento que Deus te deu, dentro do chamado que você tem. Mas às vezes o medo, os traumas, as frustrações, a timidez, muitas das vezes nos impedem de fazer aquilo para o qual nós fomos chamados, para cumprir o propósito de Deus. E eu termino esta mensagem dizendo o seguinte: não permita que o seu propósito não seja concluído aqui nesta terra. Eu ouvi de um pastor que ele disse assim: a maior tragédia da vida não é você morrer. A maior tragédia da vida não é morrer. A maior tragédia da vida é você não cumprir o seu propósito. Então não deixe de cumprir o seu propósito. Que o nascimento de Jesus, nesta noite, que vai ser comemorado no dia 25, que é o dia que se comemora, e a gente sabe muito bem que não foi nesta data, mas foi a data escolhida, e nós aproveitamos para poder divulgar, e falar do nome de Jesus. Embora muitos lugares se dão mais ênfase, às árvores de Natal e aos Papais Noéis. Mas nós sabemos que tudo isso são coisas pagãs. Tudo isso são coisas inventadas deste mundo para tirar o nosso foco principal, que é Cristo Jesus, o Senhor. E que nós possamos, irmãos, ter esse entendimento, que nós possamos ter essa percepção a respeito daquilo para qual Jesus nasceu, deixando esse exemplo, deixando esse legado para as nossas vidas aqui nesta noite. Cumpra o seu propósito. Diga isso aí para o seu irmão. Cumpra o seu propósito. Cumpra o propósito que Deus tem. Eu costumo dizer que a maioria de nós aqui temos uma profissão. Todos nós aqui temos uma profissão. Mas eu chamo as nossas profissões de bico. O teu chamado é servir a Deus. Como bico, você é pedreiro. Trabalha como despachante. Como bico, você é doutor, é médico, é dentista, é oftalmologista, é marceneiro, é empresário. É bico isso. O teu chamado é servir a Deus. Fique de pé na presença do Senhor. Não coloque o seu chamado no lugar do seu bico. Tem gente colocando a prioridade para o bico e deixando o chamado de lado, como se o chamado fosse um bico. Irmão, sabe o que é bico, né? Bico é aquilo que a gente faz fora de tempo, fora de expediente, esporadicamente, É aquilo que ele faz. Ou vai entrar uma graninha extra, Dá para você ajudar aqui para... Opa, um dinheirinho a mais, eu vou lá e faço. Como bico, você é comandante do exército, é sargento, é oficial. Aleluia. Existe igreja, irmãos, que tem coronéis, diáconos na igreja.
Lá no quartel, os soldados passam e... Mas na igreja é um diácono. Está lá servindo, né? Na casa de Deus. E ele fala assim: esse aqui é o meu maior chamado. É o meu maior prazer. É estar servindo. Eu tenho que ir lá porque eu tenho que estar lá. Tenho que fazer, tenho que trabalhar, tenho que ganhar um dinheirinho, né? Para poder servir aqui na casa de Deus. Que o nascimento de Jesus possa unir as nossas famílias. Possa nos fazer entender que temos propósitos. E que os impedimentos que aconteceram com Jesus, mesmo que aconteça conosco, isso não vai parar você. Isso não vai impedir que você seja aquilo para qual você nasceu. Segure a mão, se você puder, do seu irmão que está ao lado. Vamos orar. Querido Deus, estamos aqui diante da Tua presença. O Senhor nasceu nas nossas vidas. O Senhor nasceu em nossos corações. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Os nossos olhos foram abertos. E a mensagem que o Senhor deixa para nós é essa: por maior que seja o impedimento, não pare. Por maior que sejam os obstáculos, não pare. Porque o que eu tenho para a sua vida vai acontecer. O teu nascimento tem para nós, Senhor, que o Senhor, por mais que merecia nascer em um castelo, nasceu em um lugar improvável, mostrando que o Rei do Universo consegue se encaixar naquela pessoa mais humilde, naquela pessoa mais sem condições. O Senhor alcança essa pessoa também, porque o Senhor nasceu numa estrebaria, numa manjedoura. O Senhor alcança, Senhor, essas pessoas também, como nos alcançou. Quem somos nós? Nós somos esses improváveis, que não merecíamos, mas abrimos o nosso coração e o Senhor entrou. E nós te damos graça por isso. O Senhor nasceu para cumprir propósitos. E o Senhor tem propósitos também para as nossas vidas. E assim como o Senhor cumpriu os propósitos, nós também precisamos cumprir os nossos propósitos. Que isso aconteça com cada um de nós. Não nos deixe desviar dos nossos propósitos. Não deixe que as lutas nos desviem dos nossos propósitos. Não nos deixe que as dificuldades, que as seduções do mundo, que as tentações da vida nos roube de Ti e do propósito que Tu tens para nós. Não deixa não, Senhor. Para a glória do Teu nome, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Ainda em pé, eu gostaria de perguntar aqui nesta noite: